de, primeiramente, agradecer a Deus por mais este domingo abençoado, que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos, a cada um daqueles que estarão ouvindo esta palavra. Queremos agradecer por esta oportunidade, por este domingo, que Deus abençoe, em nome de Jesus, a sua vida. Já gostaria de entrar na palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram a acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Palavra bem conhecida, como eu acabei de falar, mas que nos revela algumas verdades. Eu gostaria de pensar com os irmãos nesse momento, esse trajeto que Jesus fez com os discípulos a fim de ir uma margem até a outra margem do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, era uma grande extensão de água doce, não era mar de água salgada, como nós estamos acostumados a pensar em mar como uma extensão muito grande de água salgada. Na verdade, era de água doce. Ao redor do Mar da Galileia, nesse lugar, havia muitas montanhas que propiciavam a ação de ventos e assim formavam-se tempestades repentinas. A palavra do Senhor nos fala que, mais uma vez, como de costume, Jesus ele entra no barco com os discípulos a fim de atravessar e ir para o outro lado da margem do Mar da Galileia. Esse trajeto, este caminho em que Jesus ele pretendia passar juntamente com os discípulos, no meio desse trajeto houve uma grande tempestade. A Bíblia diz que Jesus entra com os discípulos no barco e eles estão já alguns estágios já da margem, quando eles são surpreendidos por um vento que sopra contrário e o barco começa a ser balançado, varrido de um lado para o outro pelas ondas. E a Bíblia diz que Jesus, ele ao entrar no barco, ele adormeceu, ele estava dormindo. E quando os discípulos foram surpreendidos por aquela tempestade, Jesus estava e continuava dormindo. E a Bíblia diz que os discípulos começaram a se apavorar, a ficar temerosos, com muito medo. Porém, eu percebo um detalhe nessa história, nessa passagem, que mesmo diante de todo o medo, diante de todo o pavor e de tudo que eles estavam vivendo naquele momento, em nenhum momento eles lembraram quem havia entrado com eles no barco. A verdade é que nós estamos vivendo uma verdadeira tempestade. Nós estamos vivendo um momento que fomos surpreendidos com os discípulos por esse turbilhões, por essas ondas de angústias, de desespero e de tantas coisas que estão nos cercando. Nós estamos vivendo essa tempestade. Porém, nós não podemos esquecer um detalhe, que quando nós conhecemos a Cristo, quando nós tivemos um encontro com Ele, Ele entrou no barco da nossa vida. E Ele entrou na nossa história, no nosso barquinho existencial. Embora haja a adversidade que nos cerque, nós não podemos esquecer disso. E que nós aprendemos e que os discípulos, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio do caos, dos problemas, das decepções, das frustrações, que eles estavam frustrados porque eles não tinham como resolver aquela situação. Era impossível, humanamente, eles fazer algo a respeito do que estava acontecendo, do vento que soprava, das ondas que vinham contra o barco, tentando naufragar aquele barco, tão frágil aquele barco.
e a Bíblia diz que Jesus permanecia dormindo no barco. Parece, quando nós vamos analisar essa situação logo de princípio, que Jesus não estava dando a menor importância para a situação que os discípulos estavam vivenciando. Como poderia Jesus estar dormindo diante de uma tempestade, diante de toda aquela situação? E quando eu penso que Jesus está dormindo, eu penso que quando alguém adormece, normalmente essa pessoa está em total e absoluto silêncio, ou até mesmo tem uns que nem se movem quando estão dormindo. Jesus estava em silêncio. E enfrentar o silêncio de Jesus, ou o silêncio do próprio Deus na nossa vida, no meio da nossa tempestade, é algo muito difícil de se viver, é uma experiência muito difícil para nós que necessitamos que Deus nos responda de imediato, porque nós estamos vivendo dias em que tudo é tão... a resposta é tão imediata, há tanto imediatismo, que nós esperamos que Jesus ele imediatamente resolva nossos problemas quando nós estamos passando ou vivendo alguma situação. E o silêncio de Deus, ele muitas vezes traz essa frustração em que a pessoa ora e Deus é como se não estivesse ouvindo a oração. É como se Deus estivesse tão distante que aquele clamor, aquela oração não está chegando até Deus. E aí a sensação muitas vezes é que ele não está presente, que ele não está na direção, que ele não está no controle dessa vida, na minha vida, quando eu estou passando por situações assim. Aprendemos com essa passagem que o fato da tempestade, que o fato das dificuldades nos sobrevir, não significa em nenhum momento sequer que a presença de Jesus está ausente. Que Jesus não está ali presente, pelo contrário, Jesus está sim no barco, ele entrou conosco no barco. E uma coisa é certa, quando Jesus ele entra conosco no barco, ele não nos abandona. E eu quero justamente me referir a você que está passando por uma situação tal, que você ao olhar pelo lado, qualquer direção, você só vê vento contrário, você só vê tempestade à tua volta, caos. Talvez pareça que você está cercado, sem saída, numa situação impossível de se resolver. Jesus entrou contigo no barco no momento em que você o aceitou. E Jesus não vai te deixar por situação alguma. Não vai ser a tempestade, não vai ser a dificuldade que vai fazer com que Jesus saia desse barco. O que eu aprendo é que nós devemos entender e compreender e descansar, porque a Bíblia diz que os discípulos eles estavam tão apavorados que eles não conseguiam entender o motivo de Jesus estar em silêncio, estar dormindo naquele momento do caos. E eles se direcionam até Jesus que estava no barco a fim de despertar ele e começaram a clamar, a Bíblia diz. Eu imagino, irmãos, esse clamor não só como um clamor, mas como gritos de desespero mesmo. Imagino eles sacudindo Jesus: mestre, desperta, faz algo, mestre, socorre, nós estamos perecendo, nós estamos morrendo. O que eles não conheciam, o que eles não sabiam era que só o fato de Jesus estar no barco, eles poderiam estar tranquilos, que mal nenhum iria acontecer com eles. E é isso que nós necessitamos aprender. Que a fé, quando Hebreus 11 fala sobre a fé, ele fala que a fé é justamente algo que eu não posso tocar. A fé não é algo palpável. Ou nas minhas limitações, eu necessito tocar em algo, eu necessito ver algo para acreditar que aquilo é real. Mas a fé, justamente, ela se confronta com aquilo que é visível, porque ela não é palpável. A fé é justamente eu acreditar que só o fato de Jesus ter um dia entrado no barco da minha história, da minha vida, isso já me dá mais do que motivos para descansar. Não importa o que está acontecendo à minha volta. Não importa os ventos contrários ou as ondas até mesmo que se levantam e vêm contra o barco da minha vida. Jesus está dentro dele, mas Jesus não está falando comigo. Ou muitas pessoas que talvez necessitam ouvir um profeta falar,
para que entenda que Deus está falando com ele, para que entenda que Deus está dizendo algo. Essas pessoas, o Senhor está chamando a atenção para que você entenda que você não precisa que um profeta se levante para se referir a você. Uma vez que Jesus entrou na tua vida, Ele está no controle da tua vida. E o silêncio faz parte. Deus trabalha no meio do silêncio. Nós aprendemos isso quando eu penso em 1 Reis, no capítulo 17 em diante, quando conta a história de Elias e tudo o que Elias viveu, sua história, no que ele passou no seu ministério, uma vez sendo um profeta de Deus, usado poderosamente por Deus. Ele foi perseguido por Jezabel e teve que fugir para o deserto. E nessa fuga, ele chegou a um momento de desespero, de desesperança até mesmo. E a Bíblia diz que ele chegou a um nível de depressão, de tristeza, que ele pediu até mesmo que Deus tirasse sua própria vida, porque ele não queria mais viver. E ele se esconde dentro de uma caverna, e dentro desta caverna, talvez lá ele esperava que Deus falasse com ele de tantas e tantas formas. Porque houve terremoto, teve fogo, teve vento, e Deus veio falar com ele em meio ao silêncio. Então, o silêncio muitas vezes é uma expressão de Deus dizendo para nós aquietar o coração, para nós confiar, para nós saber que Ele é Deus e ter essa certeza que Deus está no controle. Jó no capítulo 42 diz que nada pode frustrar os planos de Deus, que Deus está no controle da nossa vida. Essa dependência de Deus era o que Deus queria ensinar os discípulos, é o que Deus quer ensinar nós, depender de Deus. Não quando tudo está bem, não quando não acontece nada na nossa vida, mas entender que quando está acontecendo algo, nós não estamos desamparados. Pelo contrário, Jesus entrou no barco. Se Jesus entrou no barco, ele pode estar em silêncio, mas ele está presente. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. O silêncio de Deus é a certeza de que Ele está presente na nossa vida. E a Bíblia diz que eles foram até Jesus. E eles sacudiram o mestre e clamaram pedindo ao Senhor socorro. E Jesus, ao despertar, a primeira coisa que Jesus disse para aqueles discípulos é: homens de pequena fé. Justamente se referindo ao fato deles estarem em pânico, em desespero. E isso acontece conosco também, quando nos falta fé, para entender que Jesus está no controle, isso nos basta. Então eu quero dizer para você que talvez está angustiado, que está desesperado, que está passando por alguma situação na tua vida, que se Jesus um dia entrou no barco, se você já entregou a tua vida completamente para Jesus, você pode descansar. Mas, irmã, está acontecendo tantas coisas na minha vida. Descansa em Deus. Descansa em Deus. Ele entrou na tua vida. Ele está na tua história. Então, descansa em Deus. A Bíblia diz que Jesus, ao olhar para aquela grande tempestade, que para eles, nos seus limites, era um gigantesco, impossível de ser ultrapassado, Jesus dá uma ordem e diz para que o vento e o mar se acalmem. E no momento que Jesus fala com o vento e com o mar se acalma e há bonança. E a Bíblia diz que eles maravilharam-se dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O mesmo que o vento e o mar lhe obedecem é o mesmo que também a enfermidade obedece. É o mesmo que o impossível também tem que obedecer. Jesus demonstrou com um ato, com uma palavra, que basta nós acreditarmos e descansarmos em Deus. Jesus está no barco, e se Ele está no barco, basta. Nós queremos mais, nós queremos uma resposta, nós queremos que Deus fale. Ele não precisa falar conosco, Ele está na nossa vida e isto nos basta. Quando for o momento, quando for necessário, Ele vai dizer ao mar, Ele vai dizer ao vento que se aquiete, que se acalme, e nada pode deter quando Jesus se levanta em nosso favor. Então descansa, que se Jesus se levantar em teu favor, não importa o que vier contra você, Jesus dará uma palavra e esta palavra bastará. Então eu quero deixar esta palavra para o teu coração
E eu quero dizer para você que talvez está angustiado, a palavra do Senhor em Mateus fala sobre como Jesus, ele se refere a nós nos momentos de angústia, nos momentos de desespero, nos momentos de tempestade. Jesus diz em Mateus 11, no versículo 28, ele diz: vinde a mim. É um convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está se sentindo no limite, se você está se sentindo sobrecarregado, cansado, já está quase desistindo, achando que vai naufragar este barco, o convite de Jesus é: vem que eu aliviarei o teu fardo. No versículo 29 e 30 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não te preocupa, aquieta teu coração, tira toda a ansiedade. A palavra do Senhor diz também: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Se você está ansioso, preocupado, se você está se sentindo sobrecarregado, este é o momento de você descansar e confiar inteiramente na pessoa de Jesus. Jesus está no controle. Quando ele diz que está no barco, ele está dizendo que está no controle. Descansa teu coração. Que você possa receber nesta noite, né, neste domingo, que você possa receber nesse momento a paz de Deus no teu coração e a convicção que Jesus está no barco, que você pode descansar. O ato de Jesus estar dormindo no meio do caos, da tempestade, é porque ele sabia que tinha todo o poder e controle sobre aquela situação. E isso também nos ensina que nós podemos deitar, fechar os nossos olhos e colocar nossa cabeça sobre o travesseiro no meio do caos e dormir em paz, porque Jesus tem cuidado de nós. Amém? Amém. Essa é a palavra que eu queria deixar hoje. Em nome de Jesus, confia e descansa em Deus. Quero te convidar também a orar nesse momento e nesta oração também colocar a tua ansiedade aos pés do Senhor. Saber que Jesus está no barco, por mais que ameace-nos a tempestade, por mais que ameace-nos o que está à nossa volta, Jesus está no barco da minha vida. Então eu não temerei mal algum, porque eu descansarei no Senhor. Amém? Pai amado, Pai santo, nós queremos te agradecer por esta palavra, Senhor. E saber, ó Deus, que o Senhor é Deus, que tem poder sobre todas as coisas, sobre nossa vida o Senhor tem poder, Pai. Eu quero colocar, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor, este coração, esta vida, neste momento agora, que talvez está vivendo um caos, está no meio de uma grande tempestade, Senhor, que nem se lembra que um dia Jesus entrou no barco com ele, nem se lembra que um dia Jesus entrou no barco com ela, com esta irmã, com este irmão, com esta pessoa, Senhor. Mas eu quero pedir neste momento, Pai, que o Senhor, ó Deus, venha ouvir o clamor, ó Pai, e venha, Senhor, aquietar esse vento, acalmar essa tempestade, Senhor, e que ele sinta a bonança de Deus entrando na sua casa, no seu lar, na sua vida neste momento, e que o Senhor traga alento neste coração, refrigério a esta alma, Pai. Deus, que neste momento seja alcançado pelo poder, Senhor, da vida, porque o Senhor é a vida, é a esperança, Jesus. Traga a esperança neste momento, Senhor. Renova, Senhor, o ânimo, renova as forças agora, Pai. Em nome de Jesus, tira esse fardo pesado que está carregando agora, Pai, e traz sobre ele, Senhor, o teu jugo que é suave, Pai, teu fardo que é leve, Senhor. Tira a angústia, tira a dor, tira o desespero, Senhor, e traz a paz que excede todo o entendimento, Pai. Nós oramos e cremos e declaramos vida sobre esse lar, sobre esta casa, sobre este coração, esta família, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos, em nome de Jesus. Receba a paz de Deus na tua vida neste domingo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.